todas as palestrantes estão presentes. Só está faltando a R-Lady Maísa, ela está tentando entrar. O que vocês acham? A gente pode iniciar? Pode. Você começa que eu vou trazer a Maísa, tá bom? Então, gente, eu sou a Francesca. Algumas palestrantes a gente já se conhece pessoalmente, outras a gente se conhece por conversar. E as R-Ladies Ribeirão Preto começaram esse ano. Por enquanto sou eu, a Camila e a Maísa. A Camila e a Maísa vão se apresentar para vocês. E a gente começou um pouquinho antes da pandemia, e a ideia era fazer esses cursos presenciais. E aí veio a pandemia, coisa de um mês depois que a gente abriu o capítulo, e a gente ficou sem saber como fazer. E, no final das contas, a única coisa boa da pandemia, acho que foi isso, né? Agora a gente está aqui com esse grupo, não sei se a gente teria essa oportunidade de estar reunido com esse grupo aqui, falando de duas coisas que eu acho que todo mundo que está aqui deve gostar muito, que é onça e R. E eu agradeço muito todos que estão aqui, todas. E que mais? Quer falar, Camila? Estou tentando trazer Maísa, e agora parece que ela está com um probleminha, mas eu vou me apresentar e aí a gente começa e a gente continua tentando trazer ela de qualquer forma, né? Tá, eu sou Camila Pianca, eu sou bióloga, sou amiga da Francesca há muito tempo, nós estudamos juntas, fiz meu mestrado em São Miguel Arcanjo, numa cidadezinha na floresta, né, em Mata Atlântica, região. Quem, na verdade, me introduziu algumas trilhas de um dos parques do meu mestrado foi a Beatriz, né? Agradeço, gratidão eterna. E estou muito feliz de estar aqui, podendo voltar a participar das discussões com onça. Trabalhei com mamíferos de forma geral, não especificamente com onça, e tão pouco com R. Então, estou aqui me aventurando também. Mas estou começando a voltar e gostei muito da ferramenta, do R. E, bom, onça pintada, a gente não precisa dizer o quanto a gente gosta. E estou muito feliz da gente poder ter conseguido, né, Francesca, organizar esse evento um dia depois do Dia da Onça, diante de um contexto tão difícil, né? Não só para as onças, mas para todos nós. Então, obrigada a todos que, enfim, estão aqui para a gente poder ter esse encontro realizado, né? Valeu. Então, aqui, qualquer coisa, eu vou estar cuidando do chat, perguntas, estou aqui apoiando. Obrigada, Camila. E enquanto a gente espera a Maísa, então, assim, gente, a Bia, a gente combinou, então, a Bia está no campo, a Bia fala primeiro, né, porque a gente não sabe quanto tempo que a internet pode, né, durar aí. O que você acha, Bia? Tudo certo? E depois a gente entra com a Thaís, que está com fuso horário também, que para ela vai ficar bem tarde. E aí a Suelane poderia entrar em terceiro e a Cláudia por último. Beleza? Então, mais ou menos. Então, coloca primeiro a Thaís, que vai ficar muito tarde. Eu estou aqui, está estabilizada a internet por enquanto. Faz desse jeito. A Thaís, então, eu vou ficar falei assistindo também, então, assim... então, eu acho melhor você ir primeiro, Bia, porque a Thaís, acho que ela, né, Thaís, tá tranquilo? Tá super tranquilo. Eu vou ficar assistindo mais um pouco, então, não tem pressa, não. Uhum. Então, tá bom. Posso dividir minha tela, então? Um pouquinho. Pode, Bia, acho que a gente vai... Só para dizer aqui que eu nunca coloquei o R para rodar na tela do Zoom, então vai ser uma surpresa. Mas como para começar vocês estão vendo a tela?
Já está aparecendo. Tá. Então, como para começar, eu acho que tem gente que está interessada no R, tem gente que está interessada no SECRE. Então, eu coloquei bastante coisa de slide que não tem a ver com, quer dizer, que tem a ver com R, mas que explica um pouco do uso do SECRE, das estimativas de densidade populacional, um pouco porque tem a Heloísa aí, que é da Rebio Pode Gurupi, gravar essa palestra aqui? lá em... Estou quietinha aqui. Acho que ela já está sendo gravada. Sim. Então, um pouco para explicar como essa estimativa da densidade populacional aqui no contínuo de Paranapiacaba é por SECRE e por captura, marcação, recaptura antes. E aí, bom, obrigada pelo convite, Francesca. Eu só quero dizer para todo mundo que eu estou me sentindo uma farsante aqui. O meu uso do R é aos trancos e barrancos então, assim, desculpem as coisas que parecerem assim muito primitivas, porque elas são mesmo. Então, assim, na hora em que a Francesca colocou lá no guia, mostrem as dificuldades, eu tenho mais dificuldade no R do que qualquer outra coisa. Então, para começar, eu vou falar de como a gente está usando o R para fazer simulações no SECRE, para esse projeto aqui, que chama As Onças Pintadas do Contínuo de Paranapiacaba, Identificação Individual, Estimativa Populacional e Apropriação pela Sociedade. Esse projeto tem uma verba da FAPESP, ele foi aprovado por uma chamada específica para projetos úteis para a gestão de unidades de conservação em São Paulo, então uma parte da verba saiu da Fundação Florestal, e a gente tem todos os gestores das unidades de conservação na equipe, mais gente da Fundação Florestal, que é a Kátia Piciota, e gente aqui da Associação dos Amigos de Intervales, a Isabela, e gente aqui do Instituto Manacá, que está fazendo doutorado na USP, na Exalc, que é a Mariana Landes. Eu coloquei aqui o negrito na Francesca e no Cristiano, que também são da equipe, porque eles são as cabeças da modelagem ecológica, da modelagem populacional e os gênios da ecologia matemática. Então, inclusive, o script que eu vou apresentar, o Cristiano adaptou de um ecólogo americano e eu adaptei do script que o Cris começou a usar. Então, eu coloquei eles negrito porque, na verdade, eles poderiam estar apresentando essa parte, mas vamos lá. Desceu? Não, não desceu. Desceu. Bom, então, para falar um pouco de por que esse projeto, o Contínuo de Paranapiacaba é uma das áreas mais importantes para a conservação de onça pintada em toda a Mata Atlântica, e isso foi verificado por um projeto que eu coordenei aqui entre 2009 e 2011, onde a gente fez a estimativa populacional das onças pintadas, aqui, incluindo Carlos Botelho, Intervales e Petar. E essa estimativa foi de 0,66 indivíduos por 100 km². Isso foi publicado no artigo de revisão de todas as onças pintadas da Mata Atlântica pelo Paviolo et al. Em 2016, e considerando uma área de floresta contínua de 2 a 3 mil km², e isso a gente tem que pensar que essa área, quem vai medir são as onças. A gente tem um contínuo. Essa área inclui as unidades de conservação e algumas grandes áreas protegidas, mas os bichos podem usar mais. Vocês vão ver daqui a pouco que a área conectada é muito maior que isso, conectada de alguma forma, né? E com essa estimativa de 0,29 a 1,17, com uma média de 0,66 indivíduos por 100 km², a gente construiu a ideia da população de um dos 3 JCUs, que são os Jaguars Conservation Units,
da Mata Atlântica, que são os JCUs tipo 1, que ainda existe viabilidade a longo prazo. Esses dois aqui, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas os dois mais a oeste, que são da floresta do Alto Paraná, da região do Alto Paraná, que tem o Parque Nacional do Iguaçu, o Iguaçu na Argentina e o Morro do Diabo, ainda tem populações de mais de 50 indivíduos. A gente provavelmente não tem uma população que chega a 50 indivíduos, mas a gente tem habitat muito bom, bem conectado e abundância de presas. Então, ele foi considerado um JCU do tipo 1. A gente está falando mais ou menos dessa areazinha aqui, que é o contínuo de Paranapiacaba, e essa estimativa populacional foi feita há 10 anos. Em 10 anos acontece muita coisa, os queixadas, que são uma das principais presas de onça-pintada, reapareceram, e a caça começou a ter pelo menos uma projeção muito maior do que ela tinha antes. Pode ser que ela fosse muito frequente, ela provavelmente era, mas agora ela está muito em evidência, ela está sendo publicamente admitida e incentivada. Então, a gente tem fatores que podem aumentar e podem diminuir a população das onças. Então, a gente vai refazer essa estimativa agora. Para isso, a gente está usando os seguintes parâmetros. Primeiro, a gente está usando uma área de máscara para simular. Então, a gente sabe que essa população do contínuo de Paranapiacaba é uma das mais baixas, não só as populações de Mata Atlântica, são mais baixas do que as demais, do que na maioria das áreas de ocorrência da espécie, como também aqui é uma das áreas onde a população é menos densa em toda a Mata Atlântica. A gente tem algumas áreas no Chaco do Paraguai, onde elas são um pouco... onde a população é mais esparsa ainda que aqui, e na Argentina, eu acredito que em Aboti também seja mais esparsa, mas aqui é uma das menores densidades populacionais da espécie na Mata Atlântica e em toda a área de ocorrência. Nessas estimativas de 2009 a 2011, foram quase 3 anos trabalhando direto, amostrando direto, e de tudo isso a gente teve uma amostragem que juntou intervalos e petar, que teve o número de recapturas suficiente para fazer uma estimativa por SECRE, e teve o número de indivíduos suficientes, que eu não lembro se foram 5 ou 6, para fazer uma estimativa pelo SECRE, que é o modelo espacialmente explícito de captura-recaptura. E isso não pode acontecer de jeito nenhum agora. Então, se você tem uma população muito rala, muito pequena, a gente tem que usar o melhor modelo, a melhor grade amostral, o melhor tempo de amostragem, o melhor modelo possível para conseguir ter uma boa estimativa populacional das onças pintadas. Então, para isso, o CRIS desenvolveu essa área de máscara, que é onde a gente vai fazer a simulação, e essa área se baseou no seguinte: aqui estão as unidades de conservação, eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, e a distância, uma das máximas distâncias percorridas entre 2 pontos da amostragem que eu tenho agora, pelos animais, num tempo relativamente curto, é de 62 quilômetros. Então, o CRIS colocou aqui um buffer de 62 quilômetros em torno das estações de amostragem que a gente inicialmente planejou, e deu essa área pequenininha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas todas as unidades de conservação do contínuo de Paranapiacaba estão aqui, onde tem essa cruz, que é o meu mouse. Então, aqui está Carlos Botelho, PENAP, Intervalos e o PETAR. Aqui, lá no fundo, está a Flona de Capão Bonito, que é longe para Burro, que é a minha lotação no ICMBio, e que é tudo fragmentado aqui, e está dentro dessa área. Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas em algum pedacinho aqui, eu acredito que aqui, está a Flona de Ipanema, onde antigamente era o SENAP, que vocês conhecem. Então, e que todo mundo do ICMBio que está aqui conhece como sendo o lugar onde tem a CADEBio agora. Então, essa área de 62 quilômetros pega uma área, essa área com buffer de 62 quilômetros pega uma área gigantesca, que é provável mesmo que as onças usem, e
isso dá uma dimensão de quanto que os bichos aqui andam. Esses 62, às vezes 67 quilômetros, os machos percorrem em 4, 8 dias. Dentro dessa área de 60, dentro desse buffer, o Chris utilizou os fragmentos que tivessem alguma ligação, alguma conectividade para determinar essa área que a gente vai usar como a nossa área de máscara, que deu 7.490 quilômetros quadrados e que vai desde o núcleo Itariru do Parque Estadual da Serra do Mar até a RDS Quilombos da Barra do Turvo. E a gente usou essa como área de máscara e a gente usou algumas variáveis para as nossas simulações. Então, a gente quer uma população bem pequena, porque a gente quer o melhor modelo para o mínimo de bichos possíveis. Então, essa população menorzinha aqui é irreal, de 13 bichos, mas é boa para modelar. 13, 20, 35 bichos. Os 35 bichos a gente usou na simulação, mas eu nem vou apresentar, porque a gente quer a menor população possível para a simulação. A gente usou 60 ou 100 locais amostrais e 60, 90, 180 e 360 ocasiões também. A ideia da simulação é saber mais se com 60 ocasiões já dá pé e qual a diferença disso para 90 e 180. Mas eu vou apresentar todas. Bom, eu espero que esteja dando para ver aí melhor do que está dando aqui. Mas a gente usou 3 tipos de grades amostrais. Uma é um só bloco contínuo com 62 estações. Esse um só bloco contínuo é o que se define, é o basicão para fazer estudos de captura, marcação, recaptura. Você pega a sua área de estudo e desenha um bloco de armadilhamento fotográfico lá. Aqui ficou um bloco contínuo, que já não é recomendado para estudos de onça pintada pelo último artigo. Oi. Alguém falou alguma coisa? Eu disparo e eu começo a falar, e aí, se alguém quiser falar alguma coisa, pode me interromper, tá bom? Eu estou tentando falar rapidinho para caber nos 20 minutos aqui. Então, tem esses blocos aqui que é um bloco só, que já não é recomendado no último estudo sobre captura, marcação, recaptura em onças pintadas, sob estimativa populacional. Um bloco alongado, que aí depois, vocês olhando a apresentação, provavelmente na tela do computador, dá para ver que tem pintinhas espalhadas ao longo de todo o contínuo de Paranapiacaba e vários pequenos aglomerados de ponto. E esse bloco alongado é o que foi publicado pelo Tobler e Powell, que fizeram um estudo de todos os trabalhos com estimativa populacional de onça pintada e determinaram novos parâmetros. Olha, pelo jeito, isso é suficiente, isso não. E eles mesmos chegaram à conclusão que o desenho alongado é o melhor para uma população muito baixa e, por um acaso, o contínuo de Paranapiacaba também é alongado. Então, para a gente, esse desenho faz todo sentido, não só o sentido matemático, como o sentido biológico da área de estudo. E aí, esse cara aqui, que daqui a pouco eu chego no site dele, aliás, desculpa, ele já passou lá atrás, depois eu volto. Ele defendeu que, em algumas situações, em populações realmente baixas, não faz sentido nenhuma população alongada. Se você simular esse desenho de captura, marcação e recaptura, você consegue melhores resultados, e ele fez isso com populações de tigres, se você tiver grupinhos de pontos. Então, aqui a gente tentou 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos de cerca de 10 ou 11 estações de armadilhamento. Esses foram os desenhos com 60 até 62 estações. Aí a gente fez mais alguns com 100 estações, um grande bloco com 100 estações de armadilhamento fotográfico. Uma tripa que pega todo o contínuo de Paranapiacaba, também com 100 estações, 100 estações distribuídas, e aí essa é a diferença entre esses desenhos de cima e esses desenhos de baixo,
porque a área de máscara, embora tenha sido um pouco artificialmente definida, né, porque ela pegou todo o contínuo conectado, mas aqui, por exemplo, entre o PESM Itariru e o contínuo de Paranapiacaba, a gente tem só a BR-116. E a gente sabe, pelos dados, pelos avistamentos, por tudo que nos é comunicado durante todos esses anos, que aqui é a maior densidade populacional de onças pintadas. Aqui a gente tem indivíduo um ou outro, então, isso aqui não é a mesma densidade que isso aqui. Mas, mesmo assim, aquela máscara imensa de 7.900 quilômetros ficou me incomodando muito, então eu fiz alguns desenhos que pegavam toda a área de máscara. Então, esse aqui pega clusters ao longo de toda a área de máscara, um aqui e outros aqui durante o contínuo de Paranapiacaba mesmo. E esse aqui, eu peguei o mesmo desenho aqui de cima, que tem as 100 estações diluídas ao longo de espalhadas ao longo de toda a área de máscara, e espalhei elas, aqui em cima, no contínuo de Paranapiacaba, e aqui todas ao longo de toda a área de máscara. Eu peguei as 60 que estavam lá no slide de trás e espalhei elas para darem 100 espalhadas ao longo de toda a área de máscara. E aí tem um último desenho, tudo aquilo foi feito sem considerar como é no campo mesmo. E aqui tem um último desenho onde eu mais ou menos já tentei combinar os clusters com coisas que acontecem mesmo, por exemplo, alguns registros fotográficos de onça pintada aqui e aqui. Então, eu chamei isso de definitiva, mesmo assim ela não é definitiva, mas ela já dá uma pequena combinada de clusters com a vida real, onde as onças realmente frequentam, que é uma recomendação do Tobler, com o desenho longitudinal, que é a recomendação também do Tobler, e com os clusters, que é a recomendação do Meredith, que para populações realmente baixas você deveria usar clusters. Bom, a gente fez essas simulações baseadas nesse script do Meredith, que é esse cara que resolveu, que descobriu que talvez populações muito baixas devessem ser estudadas por clusters. E se vocês entrarem nesse site aqui, ele tem tanto um app que ajuda a fazer isso, como como tem o script também. Então, aqui eu coloquei essa tela só para vocês verem o site do app, e aí vamos para o script mesmo. E aí vou tentar abrir a tela do R. Está dando para entender o que eu estou falando, ou eu estou numa velocidade muito, muito fora do sério? Tá tudo bem? Está dando para entender, Bia. Então, tá bom. Tá dando para ver o script direitinho aqui? Bom, ainda enfim. Tá dando? Não, tá o mapa. Eu acho que tem que descompartilhar. Sair dali. Tá certo, desculpa. Vamos, New Share. New Share R. E agora? Ótimo. Agora foi para o R. Foi. Tá. Então, uma das ideias era ver quais pacotes a gente usou. Então, aqui está o script. O primeiro pacote é o SECR. E os pacotes que ele pede e que são recomendados e que são pedidos para depois fazer que coisa. Já tem... Espera só um pouquinho. Tá. Desculpa. Entrei no script errado, mas tá tudo certo. É o mesmo open. Files.
Então, esse script aqui, que já está com a Francesca também para disponibilizar, se alguém precisar, é o script que entra, o SECRE eu já carreguei, e os pacotes que ele vai pedindo. Então, assim, como eu falei, o Cris adaptou esse script do Meredith, eu adaptei do Cris. E aí tinha um monte de pacotes requeridos aqui, eu fui tirando tirando tudo e recolocando à medida em que as coisas não funcionavam. Então, esses são realmente os pacotes que são requeridos. E aí a gente plota o contínuo de Paranapiacaba, transforma ele em UTM. Quer dizer, desculpa, importa o shape do contínuo de Paranapiacaba, transforma ele em UTM, 22J, que a maior parte dele é em UTM, e vai, e ele fica aqui, e aí a gente começa, aqui nesse script eu coloquei todos os números populacionais, vou tentar com esse mais baixo, e aí a gente coloca a área e a densidade de onças, que é o número de indivíduos dividido pela área, e aí começa um nó dessa simulação, que é a notação científica, da 1.7 elevado tararó, com notação científica elevado a -5. O G0 é a probabilidade de captura, e o sigma é a distância entre o centro de atividades, que é um conceito do SECRE, que é por isso que ele é um método espacialmente explícito, e o detector. E aí começa uma coisa assim, esse sigma aqui para o mosaico de Paranapiacaba, ele é muito pequeno, esse sigma que a gente usou, que é 5.000. Para um bicho que anda 62 quilômetros entre um ponto e outro, 5 quilômetros é muito pouco. Então, mas aí, para fazer as simulações, a gente usa esse sigma e usa o território como o sigma. E aí, depois começa a acontecer umas coisas interessantes que depois eu mostro para vocês. Aqui, quer ver? Vou mostrar já. Sim. Para definir os centros de atividade, a gente usa esses clipes, os centros de atividade dos animais, a gente usa esse script aqui, que é o script que bagunça, espalha os centros de atividade ao redor da máscara. E para isso a gente usa esse random spatialize, esqueci o que é, mas exatamente a função, o nome da função, mas é essa aqui, que espalha os centros de atividade. Só que é muito gozado, porque esses centros de atividade, apesar de estarem espalhados, o que aconteceu aqui? Opa. Can interpret W. É lógico que na hora da apresentação eu falei que eu sou tosca no R. Vai aparecer uma coisa que nunca apareceu na minha vida. Por exemplo, can't interpret W as a window. Nunca aconteceu isso. Vamos voltar. Can't interpret W as a window. Nunca aconteceu isso na vida. Enfim. Na verdade, eu vou pular. Bem didático, né, Bia? Totalmente didático. Eu estou falando que eu sou tosca. Se a Francesca, que está aí olhando com uma cara grilada, conseguir descobrir por que surge essa mensagem de erro que nunca aconteceu na vida, nunca aconteceu. Mas, enfim, Bia, eu vou passando em frente. Oi. O Cris está falando no chat que faltou carregar um pacote. Mas qual pacote? Só falou
Foi isso. É o raster, Nossa. né? O W é porque você está em UTM. Ah, tá bom. Vamos ver. Tá vendo? Muito didático isso. Muito bom. Obrigada, Cris. Tomara que... Não, ainda não é o raster. Eu estou acreditando que isso é alguma coisa... Deixa eu ver. Alguém falou aqui, eu acho que é Maptools, é o Richard. o Maptools. O Maptools não foi carregado? Tá, vamos ver se agora dá. Quem acertar ganha uma prenda, hein? Brincadeira. Peraí. Yes! Já ganhou. Richard ganhou uma Dali. foto de armadilha fotográfica da Bia. Mentira. Ganhou o quê? Uma foto de armadilha fotográfica da Bia. Mentira. Autografada. Já vou ampliar agora mesmo. Para você, Ron. Então agora ele já fez, né? Ele já plotou, ele já simulou as CELOCs. Isso aqui também é uma prova da minha tosquice. Eu não entendi por que tem essa linha do script, mas se a gente colocar, ele revolta depois. Então eu coloquei ela aqui. Ah, não, desculpa. Essa aqui eu entendi, a POP-N. O porquê que tem que definir a classe do número populacional como como esse coisa aqui até esqueci, daí, desculpa mesmo, mas esse C aqui de pop com data frame eu não entendi, mas se não fizer, ele não roda. Então, agora a gente coloca aqui o número de ocasiões para começar, para mostrar, eu coloquei 80. E também, aqui tem todos os desenhos amostrais que a gente usou. Para mostrar, eu vou usar a tripa com 100 estações, mas não pegando toda a área de máscara. E aí eu coloquei aqui, se a gente manda plotar as estações, que são essas, e aí olha que legal, a gente simula as capturas e pede para ele plotar. E plotar os pontos os centros de atividade. E aí eles estão aqui como vermelhos, e olha que gozado, eles ficam, embora eles, deixa eu tirar essa janela daqui, embora eles estejam espalhados nessa área de máscara, me dá a impressão que eles tendem a ficar meio concentrados aqui na parte de baixo da área de máscara. E isso, se você fizer, esse aqui, só porque eu falei, não está tão concentrado na área de baixo, mas eles tendem a se concentrar, ao longo de centenas de simulações, eles tendem a se concentrar na área de baixo da máscara. E se você coloca que o território é 2 sigma, porque aí como esse território igual a sigma não tem muita significação biológica para os nossos bichos, eu fui brincando com maiores números de sigma. Se você coloca o território como 10 quilômetros, isso eu não vou fazer agora, que a gente vai levar 7 horas aqui, mas brincando com isso, esse território 2 sigma espalha mais os pontos de uma forma mais uniforme. Se você tentar 4 sigma, aí ele trava. Ele fica rodando porque ele não tem área suficiente dentro dessa área de máscara para brincar com territórios de 13 bichos e 20 quilômetros de território. Mas o 2 sigma dá um sentido mais bacana, dá um sentido biológico mais legal. Onde que eu estou? Aí você sugere um buffer para estimativa, que também leva um tempão.
Então, eu acho que essa é a parte onde ele faz toda o cálculo mais importante, assim, onde ele realmente resolve se ele simula se houve uma história de captura de 5 bichos. Não, aqui ele já simulou, mas aqui ele faz sim, não, desculpa. Aqui ele usa os 7 bichos que foram detectados e ele faz a conta mais importante aqui. Quando não tem um buffer, quando não captura 5 bichos, ele não consegue passar dessa parte, essa simulação. O SEC precisa de 5 bichos para rodar. Então, a gente precisa, na vida real, capturar no mínimo 5 bichos para conseguir ter uma estimativa populacional, mas a gente quer amostrar todos os cerca de 20 que tem aqui. Aí a gente faz uma conta de qual é o habitat para elas, considerando esse buffer, ajusta o modelo e prevê qual seria a densidade populacional com base nesse modelo ajustado. E aí, essa é uma das minhas dificuldades com o SECRE, porque, teoricamente, uma das grandes vantagens do SECRE, não, do R. Teoricamente, uma das grandes vantagens do R é que ele é vetorial. Então, basta você dar um comandinho lá e ele faz sozinho. E isso é uma coisa que eu absolutamente não consigo fazer. Então, quando eu preciso repetir essa simulação, a ideia é que a gente tem que ter entre 100 e 150, o Meredith pedia 300, mas para simulações mais difíceis, que dão menos resultados, tem que rodar dezenas de milhares de vezes para conseguir esses 300 dados. Então, e a gente já sabe que aquilo não vai ser bom, que é o bloco, por exemplo. O bloco não é adequado. Então, a gente determinou entre 100 e 150 resultados úteis para conseguir fazer, para rodar os modelos. E, para isso, a gente precisa ficar repetindo essa simulação. Tudo isso que eu fiz precisa ser repetido seguidamente. Então, deveria ter um jeito de fazer isso, mandar o R fazer isso sozinho, mas eu não consigo. Então, quando eu preciso repetir uma coisa 120 vezes, eu copio 120 vezes essa parte do script, e aí é 120 porque você copia 2, 4, 6. Antes disso, eu peço para ele passar esse resultado aqui, que é o sync. Eu peço para ele passar esse resultado para uma planilha chamada Previsa CSV. E aí, no fim do script, ele vai para essa planilha. E aí você tira o sync para depois... porque senão ele não roda as próximas vezes. Então, você tem que dizer sync entre parênteses aqui. Bom, essa é a primeira parte. E aí, o que a gente consegue com isso? Voltando para a apresentação, deixa eu voltar para o share. Então, o que o SECRE, vocês estão vendo saiu do R e foi de novo para a tela da apresentação. Essas são as simulações, então. Isso aqui é um exemplo daquilo que eu falei que não aconteceu na hora que eu fui apresentar, mas os centros de atividade parecem meio gordos, tá vendo? Todos eles tendem a se concentrar na parte de baixo do contínuo, que é uma coisa bastante real, porque, na verdade, o contínuo mais contínuo está na parte de cima. Então, o território 2 sigma, ele faz isso, ele consegue empurrar os centros de atividade mais para cima. É uma coisa um pouco mais misteriosa para mim, mas... Enfim, e aí, fazendo todas essas simulações, a gente consegue testar. Primeiro, qual grade resulta em uma estimativa mais acurada? Qual é mais parecida com a estimativa populacional, com a população, qual dá uma estimativa mais parecida com a população que a gente determinou para fazer as simulações. Então, aqui testando, eu não fiz todas as simulações, todos os modelos
todos os modelos de grades versus todas as populações versus todos os períodos. Eu usei alguns desses pares de variáveis para testar. Então, aqui, a linha vermelha é a densidade populacional real dos 20 bichos, que a gente tem com 20 bichos. E a gente vê o seguinte, o bloco dá uma superestimativa bastante grande. A tripa completa, quando a gente coloca toda a área com apenas 100 estações, então talvez as 100 estações são muito poucas para mostrar os 7.000 e tantos quilômetros quadrados. Então, dá uma subestimativa muito grande. E todos os demais desenhos dão uma estimativa próxima da real, mas o desenho definitivo, então, parece que o cluster e o desenho proposto fictício dão um desenho parecido, e o definitivo, que tentou pegar um pouco da vida real, combinar os clusters e os propostos, deu a estimativa mais próxima da real. Mas a gente ainda tem muita da estimativa real, mas a gente tem bastante variação aqui. E aí, qual dessas grades, então, aquela é a estimativa mais acurada, mas qual é mais precisa, né? Novamente, o bloco dá uma estimativa, dá um intervalo de confiança maior do que todos, então aqui a gente está medindo o intervalo de confiança, o tamanho do intervalo de confiança. O maior intervalo de confiança é o do bloco, e o dos clusters dá um menor intervalo de confiança. De novo, né? Tudo isso tem sobreposição, porque a gente está trabalhando com simulações. A tripa completa dá o intervalo de confiança menor do que os dos outros, e essas aqui dão intervalos semelhantes aos dos clusters. E aí, testando com uma população bem pequenininha, bem real, a gente tem dados parecidos, exagera aquela situação, só que se a população é muito pequena, apenas a tripa completa, só mostrando toda a área, a gente consegue chegar perto de uma população mais fiel. Todos os outros, em vez de subestimar, eles superestimam. E quanto à precisão, continua uma coisa um pouco parecida. A tripa completa é mais precisa, o bloco é mais impreciso, e os clusters são um pouco mais precisos do que os desenhos alongados. Bom, aí eu fui testando também os períodos amostrais, porque são coisas que daqui para frente eu vou correr um pouquinho, que é só para explicar um pouco o sentido disso, né? Que assim, o período amostral que resulta numa estimativa mais acurada aqui 360 dias, que dá um ano. É muito parecido com 60 dias, na verdade, os três são meio parecidos, e uma estimativa com 90 dias seria mais inacurada, mais subestimaria a população em relação aos outros. Mas quanto à precisão, a gente vai aumentando a precisão da estimativa à medida que a gente aumenta o período amostral. Então, a de 60 dias é menos precisa, tem um intervalo de confiança maior do que as outras duas. Fazendo a mesma coisa com uma população minúscula, só que eu não usei 360 dias, eu usei 180, a gente tem uma tendência um pouco parecida, só que essas duas aqui nem chegam perto da população, nem encostam, né? As estimativas não encostam na população real. Só os quartis mais afastados. E a de 180 dias encostam, pelo menos, tem um pouquinho de acurácia, com 13 bichos. E para precisão, a gente chega na mesma coisa. Quanto maior o tempo amostral, quanto maior o período amostral, mais a gente aumenta a precisão da nossa estimativa. Aí, testando com o número de estações. De novo, com 20 bichos, e usando só o desenho alongado, o gozado aqui, 60 estações
a gente bate a estimativa populacional exatamente no número na estimativa real. E com 100 estações, ela subestima. Porém, quanto à precisão, novamente, a estimativa com 60, aumentando o número de estações, você tem uma estimativa mais precisa. Bom, tudo isso bate no fato de que a gente vai precisar ter, no mínimo, 5 bichos para conseguir estimar uma população com o SECRE. E aí, esse script também está lá no conjunto que eu mandei para a Francesca, é um script que faz só os mapas, eu coloquei poucas repetições no script que eu mandei para a Francesca, mas você pode fazer com 120 para saber. Tudo bem, tem uma determinada negociação entre qual é o desenho que dá mais precisão, mais acurácia, mas, na verdade, o que a gente precisa é, para começar, um desenho que dê 5 bichos. Então, aqui eu fiz uma simulação com 20 bichos e 60 dias, e o desenho alongado de 60 estações, eu não sei se dá para ver aí, mas aí você tem, nas 60 ocasiões, aqui você tem, acho que 18 detecções, 9 animais. Aqui já 5 animais. E aí, assim por diante, até que na 6ª simulação já não tinha mais 5 bichos. Então, isso é muito parecido com o que pode acontecer na vida real, né? Você tem uma alta chance de não conseguir capturar, não conseguir ter 5 animais capturados se você usar apenas 60 dias e 60 estações. Se você aumenta para 90 dias, só o script, usando o mesmo desenho amostral, a mesma população hipotética de 20 bichos, você já não tem essa falha tão rápida em conseguir 5 animais. Então, aqui, em todos os 8 tentativas, 8 simulações que a gente testou, todas tiveram um número populacional suficiente para rodar o SECRE. E, puxa vida, aqui ficou meio pequenininho, mas aqui é para mostrar que se a gente considera uma população menor ainda, e a gente está querendo fazer todas as simulações com uma população menor possível, para não correr o risco de escolher um desenho que não seja bom para a nossa população. Então, se a gente tenta esse mesmo desenho de 60 ocasiões, e 60 estações, mas já com uma população de 13, aquelas outras 2 foram de 20, na primeira rodada você já não consegue os 5 animais possíveis. Então, aqui ele já mostra que ele não conseguiu nem iniciar as simulações. Bom, então, eu acho que eu corri demais aqui e demonstrei perfeitamente como eu estou também aprendendo à medida que eu faço, né? Mas, enfim, então, os próximos desafios é o seguinte, todas essas simulações foram feitas para determinar o melhor desenho amostral durante a quarentena. O projeto tinha que ter começado em julho, começou em outubro, por causa da quarentena, as UCs estaduais ficaram fechadas para pesquisa até o dia 22 de setembro, e agora elas já têm 26 estações em campo. Até o fim de dezembro eu vou terminar de colocar todas as estações que eu tenho, armadilhas fotográficas para colocar. Então, os próximos desafios é calibrar essa belo monte de simulações no mundo da fantasia com os dados reais que eu vou ter do primeiro bloco de amostragem. No fim, a gente conversou e resolveu que o primeiro bloco de amostragem tem que ser um que pegue do máximo do oeste até o máximo do leste, para realmente ter esses parâmetros de quanto que os bichos andam de uma tacada só. Então, é isso que eu estou tentando fazer agora. Só que a gente chegou à conclusão que 100 estações dão uma precisão maior do que 60, e, obviamente, eu não tenho armadilhas fotográficas suficientes nem para colocar
60 e nem para colocar 100. A gente tem 50 armadilhas do projeto FAPESP, mais umas 10 ou 20 dos particulares minhas, e a gente vai usar essas e fazer em blocos. Só que daí, se você tem os modelos de população fechadas, e aí é por isso que eu falo mais ver, Beisigel e Nakano Oliveira, onde a gente tem um acompanhamento, a gente acompanha essa população do contínuo de Paranapiacaba desde 2006, e a gente sabe que ela é uma população extremamente estável, assim, os bichos aparecem, mas muitas vezes eles aparecem uma vez nas armadilhas fotográficas, e o núcleo da população são, tipo, 3 machos e algumas fêmeas. As fêmeas são sempre mais difíceis de capturar, é uma coisa muito incrível, mas é assim, tanto no Espírito Santo, quanto aqui, quanto em Belize, que tem uma população ofensivamente grande de onças pintadas, tipo 105 machos, e essa população se mantém estável ao longo dos anos. Então, os machos capturados em 2003 são os mesmos capturados em 2011. Então, a gente não precisa enlouquecer muito por causa desse conceito de que, por exemplo, em 6 meses a nossa população não continuará mais fechada. Ela vai ser fechada, mas, mesmo assim, a gente vai rodar os modelos de população aberta e fechada, porque a população, os modelos, a gente vai rodar esses modelos, a gente vai fazer em 4 blocos de pelo menos 25 estações cada um, com 90 dias de amostragem para cada bloco, para aumentar a precisão das estimativas, e com isso a gente vai ter um grande bloco de amostragem de 100 estações, só que com 360 dias. Então, a gente vai inicialmente considerar isso como uma população aberta, e aí testar se dá muita diferença se a gente estimar o SECRE como uma população aberta e como uma população fechada. E aí é isso. Bia, ficou mudo. Assim, no finalzinho só. Agora Então, aí apareceu para mim uma mensagem dizendo: a Francesca te emudeceu, achei que já tinha passado o meu tempo. Falei, então acabei. Mas, de fato, apareceu uma mensagem assim: the host muted you. Aí eu falei, puxa, estou falando demais. Mas, de fato, acabei. Espero que tenha dado para entender um pouco. Desculpa os erros aí ao longo do caminho, e se precisar explicar mais coisas, à disposição. Eu acho que você vai continuar falando um pouco mais, que tem perguntas para você aqui no chat. Tá, pode fazer, ou então passo para a próxima, pode fazer. Obrigada, viu, pela sua apresentação, e foi massa. Tchê, quer passar aí? Denise tem uma dúvida. Denise também pode tirar o seu Pode fazer uma. Abrir o áudio e fazer a pergunta para a Bia também. Olá. Na verdade, tudo bem? Eu queria saber, por exemplo, se a população é estável e a área é muito pequena. Eu morei em Foz do Iguaçu, então eu fiquei muitos anos, eu fiquei quase 15 anos lá em Foz, no Paraná, então eu gostei muito do parque. Então, como é que controla a reprodutividade? Eu achei fantástico o modelo, mas saber como é que, se essas onças, que se é estável, né? Enfim, existem os problemas que é de caça, mas e como é que essas onças, nessas amostragens, conseguem se reproduzir? É possível monitorar isso também? Como é que isso passa? Então, eu fiquei curiosa também para ver isso, da taxa de crescimento, diminuição. Como é que isso consegue? É possível fazer isso na simulação? Verificar, sei lá, como é que é isso? Na simulação? Então, não. Ou na vida real? Na simulação, assim... eu vou pedir para a Francesca e para o Cristiano te responderem, porque realmente estava completamente da minha praia. Não. É porque, assim, você está vendo desde 2006. Então, minha pergunta é de campo mesmo, né? Então, você está desde 2006 vendo isso. Então, assim, além de ver a população, você vê essas alterações ou não? Como é que é possível, no campo, verificar a permanência? Porque são animais em extinção, então, enfim, tem problemas.
e pelo estresse, pela uma série de coisas que comprometem a taxa de reprodutividade. Então, eu lembro disso por causa das coisas do parque. Numa área que é muito menor do que o Parque Nacional, como é que essa coisa se passa na sua observação de campo? A curiosidade é sua mesmo, de campo. Então, um pouco é por isso que a gente está refazendo essa estimativa, né? A gente tem algumas evidências de que os bichos não usam mais áreas que eles usavam antes. Por outro lado, a gente tem evidências talvez até anedóticas, ou porque as pessoas andam mais ligadas, de que eles passaram a usar áreas que eles não usavam antes. E talvez isso se deva a fatores biológicos mesmo. Se eu entendi, e aí por isso que a gente vai refazer essa estimativa para saber se aumentou ou diminuiu a população, mas das áreas a gente tem certeza. Inclusive, eu estou reutilizando alguns pontos onde as onças não passam mais, reutilizando esses pontos nessa amostragem, porque eu quero esse dado de que elas não usam mais. E tem locais onde as armadilhas fotográficas não saem, basicamente, há 16 anos, e que é para a gente ter esse dado de que, olha, aqui tudo acontecia antigamente, agora nada mais acontece, que é perto da borda do parque. Idealmente, a gente quer que um dia elas voltem a usar essas áreas, né? E quanto à reprodução, se eu entendi um pouco a sua pergunta, você está falando também um pouco da deriva genética, do isolamento da população. Eu não sei se acontece esse isolamento aqui, a gente precisa descobrir ainda, né? A gente tem poucos dados de genética, mas esses dados estão em parte com o laboratório do Pedro Galetti, que são dados de fezes, e um pouquinho no banco de amostras genéticas do Senap, dos bichos que foram capturados. Então, a gente ainda não tem essa resposta para te dar, a gente tem estudos sendo feitos. Só complementando sobre os modelos, Denise, existem modelos também, além desse que a Bia apresentou, que a gente consegue ver exatamente a taxa de entrada e saída dos indivíduos na população. Então, tem modelos assim de dinâmica, modelo robusto, com Mark Jolie Seber, são outros modelos complementares que a gente pode usar para poder colocar. O problema é a gente conseguir observar isso na natureza, e também são modelos que a gente precisa de mais de 3 amostragens para poder rodar. Então, é bem difícil conseguir dados para poder rodar esses modelos, e pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso com onça. Quem consegue fazer, acaba conseguindo fazer com animais menores, roedores, outras espécies. Francisca, essa é a minha pergunta para a Beatriz, e você deixou o gancho. Legal. Boa noite a todos. Oi, Júlio. Tudo bem? Primeiro, Beatriz, parabéns pela apresentação, gostei muito. Estou aqui curioso com algumas coisas. Você fala em estação, e você fala em estação no campo. Então, a minha primeira pergunta, quando você fala em estação, o que é estação para você? Quantas câmeras você está usando por estação? E como que você está pontuando os animais? Eu estou com um problema. Aqui, ó. Algumas, ó. Peraí. Ó, algumas. Então, o que acontece? Lá, nós estamos colocando como? Agora, nós já não colocamos mais assim. Eu coloco uma assim e a outra assim. Se você colocar as duas assim, o infravermelho das duas dá um branco, você não vê. Tá? Então, eu estou colocando assim e assim. Distância, eu estou pondo com 6 metros, porque senão o meu foco passa. Mas a minha pergunta para você é: como que você faz para colocar aqui o ponto? Tá? Porque quando você trabalha com... Eu, por exemplo, estou trabalhando com 18 câmeras e as minhas câmeras rotacionam. Então, eu não posso sair de uma carcaça para ir para outra, senão eu perco o ponto. E aí é um problema. E se você pegar, fizer um script e passar em frente à câmera, nós tentamos, ela não bate a foto do script. Como é que vocês estão resolvendo isso?
E, por último, eu queria saber como é que você vai montar a sua planilha para rodar os dados. E você, qual é o mínimo de onça? Eu tenho, de 2015 a 2020, eu tenho 63 onças. Dessas 63, por acaso eu estou fazendo um levantamento, duas eu tenho contado ela 8 vezes, uma 4 vezes, duas 5 vezes, e 2 vezes eu tenho 8, e 50 são de passagem, eu contei uma vez só. Então, como é que eu montaria uma planilha com isso? Então, inclusive, num dos scripts que eu mostrei para a Francesca, você monta a planilha exatamente como o SECRE pede lá, o pacote pede. Em um desses scripts tem uma linha lá que já te dá uma história de captura simulada, que na verdade, o próprio pacote... Eu não sei se eu estou entendendo sua dúvida sobre esse ponto, Júlio, mas o pacote te explica como fazer. E como montar a planilha. E uma das linhas do script te dá uma história de captura simulada para você ver como é que fica esse histórico de captura. Você pode fazer no Excel e simplificar. Esse é um outro problema da minha vida no SECRE. Eu tenho que fazer as coisas no Excel e daí salvar em CSV, não consigo fazer no R, né? Não consigo fazer ele direto no R. Essa é uma dúvida. Desculpa, essa é tentando responder essa sua última dúvida. Então, o próprio SECRE, você vai montar sua planilha exatamente como o SECRE ordenar. Ele não é como os modelos de captura, marcação, recaptura clássicos, que se você perder uma estação, ficar um buraco ali no meio, você perde toda a amostragem. Então, sua planilha tem períodos em que as armadilhas ficam ativas, e isso tem que estar explícito para cada estação de armadilhamento. E aí, isso eu não sei se eu... E aí, dependendo... Você falou um imenso período, né, desde 2015, dependendo de como você vai avaliar, você vai ter que fazer isso em vários modelos de população aberta, né, porque com 60 onças, você está numa população... E que você falou que a maioria delas é só uma passagem, então você está numa população bem aberta, pelo que eu entendo. Sobre a estação, aquela coisa de deixar as duas na diagonal, aqui tem que ser assim, porque, na verdade, eu acho que com a Bushnell, com as armadilhas digitais, tem que ser assim, porque ela não pega o bicho exatamente na hora em que ele passa, ela leva 0,3 ou 0,5 ou 0,2 segundos para ligar, isso já é suficiente para você perder o bicho. Então, tem que deixar ela um pouquinho na diagonal mesmo da trilha, para o bicho poder passar no meio das duas e ela liga, e aí sim ela começa a capturar o bicho. Então, tem que ficar diagonal mesmo, para você não perder o bicho. E aí acaba, eu acho que assim, automaticamente evitando esse problema, eu nunca tive, pelo menos, de uma câmera ofuscar a outra, o LED de uma ofuscar a outra. Eu espero, assim, porque grande parte desse período de projeto, que eu falo que foi o monitoramento de 2006 até agora, grande parte desse período foi com meus próprios recursos e nas férias e feriados. Então, raramente eu tinha dinheiro para botar duas armadilhas numa estação, era só nos lugares onde as onças passam mesmo, que eu sabia que eles passavam, e aí eu colocava duas para ter a identificação daquele indivíduo. Mas, então, agora, do que eu já chequei até agora, a gente ainda não teve esse problema, muito porque as armadilhas estão na diagonal mesmo. E, por último, a distância entre uma e outra, a distância linear, a distância de frente uma para outra, é determinado pelo tamanho da trilha ou estrada, né? Então, a gente tenta não fazer na estrada, nos trechos da estrada em que ela é muito larga, porque vai sair... Porque se o bicho passar muito à esquerda da estrada ou muito à direita, muito no lado oposto da armadilha, você perde aquele registro.
E será que é isso que... Acho que eu respondi suas questões. Tá legal. Legal, Bia. Obrigado. Pessoal, Ricardo, eu vou só pedir que seja a última pergunta para você tentar ser breve, para a gente poder partir para a próxima apresentação, tá bom? Não é Ricardo, é Richard. Richard, desculpa, pode fazer, mas é a última pergunta desse bloco. Obrigada, então. A Heloísa queria perguntar alguma coisa? Sem mais perguntas, pessoal, vamos partir que a gente tem mais outras pessoas para falar? No chat. Já me legal. responderam no chat. Obrigada. Show. Okay. Então, gente, vamos lá. Thaís? Bia, obrigada. Bia, obrigada. Bia, você é uma inspiração para todos. Eu que agradeço. Assim, uma veterana, uma bióloga de campo, usando R, é uma inspiração para a gente, para todos que estão aqui hoje. E, assim, como o R é uma linguagem, eu penso que tem que fazer exatamente como você demonstrou, não parar em certos pontos, vamos para frente, não importa se eu não sei o que significa esse comando, mas eu vou rodar meu script, e é assim mesmo, como se a gente estivesse estudando inglês e você não vai parar em cada palavra, né? Então, eu acho que eu fiquei bem feliz, obrigada por você ter aceitado, você é uma inspiração para a gente. Veterana usando R é uma inspiração, bióloga de campo. Obrigada.